Olá, seja bem-vindo ao canal. Hoje vamos falar sobre riscos ao usar aquecedores elétricos. Em tempos de baixa temperatura, é comum o uso de aquecedores elétricos e na atualidade existem os mais diversos modelos desses equipamentos. Então, observamos aqui, a foto aqui de alguns equipamentos existentes no mercado. A gente vê aqui, por exemplo, que o bebezinho aqui, então vai aquecer o ambiente onde o bebê está, a sala de estar, a moça que está aquecendo as mãos. E aí a gente tem algumas informações, Por exemplo, esse modelo JETS, ele está dizendo aqui que o termostato é digital, com display 32 graus Celsius, ele tem um desligue programável, ele tem um 500 watts de aquecedor de cerâmica e ele é controlado por controle remoto. O que chama atenção desde já são as duas fotos abaixo aqui do vídeo, onde a gente vê os dois equipamentos apoiados sobre o carpete. O que devemos levar em consideração ao usar estes equipamentos? Primeiro, a potência elétrica desse equipamento será suportada pela instalação elétrica existente na minha residência? O que quer dizer com isso? Essa potência vai consumir uma corrente. Será que o fio que eu tenho, que está alimentando a tomada, que vai alimentar esse equipamento, vai suportar isso? Segundo, a minha residência possui tomadas adequadas para este equipamento? Nós temos dois tipos de tomada, que são chamadas de 10 amperes e 20 amperes. A gente vai falar um pouquinho mais à frente sobre isso. E a gente precisa ver o plug que vem no equipamento, se eu tenho uma tomada adequada para a instalação e o uso desse equipamento. Vamos entender o que é preciso para usar os aquecedores com segurança. Primeiro, fiação elétrica. Então, conforme a gente já mencionou, a gente precisa saber se o fio que está instalado à minha tomada ele vai suportar esse equipamento, se ele tem um disjuntor de proteção cabível aí a essa corrente que vai ser utilizada, entre outros detalhes. O manual do usuário ele traz diversas informações, entre elas temos a tensão elétrica e a potência em uso máximo. E com essas duas informações, nós podemos analisar a nossa instalação e assim saberemos se é possível usar ou não o aquecedor elétrico na nossa residência. Entendendo sobre tomadas. No Brasil, temos dois tipos de tomadas para uso residencial, conhecidos popularmente como tomada de 10 e tomada de 20. Mas o que quer dizer isso? Tomadas de 10 amperes são tomadas utilizadas para equipamentos que consomem no máximo 10 amperes. Podemos exemplificar, por exemplo, como o uso de um espremedor de laranjas. Tomadas de 20 amperes são tomadas destinadas ao uso de equipamentos que consomem mais que 10 amperes e no máximo 20 amperes. Um exemplo, um secador de cabelos de 1.300 watts ligado em 127 volts necessita de uma tomada de 20 amperes. Aqui temos dois modelos de tomadas e dois modelos de plugs. A tomada que está identificada como 10 amperes e a tomada identificada como 20 amperes. Se nós observarmos, veremos que os orifícios delas têm um tamanho um pouquinho diferente um do outro. A tomada de 20 amperes, por norma, deve receber tanto o plug de 10 quanto o plug de 20. A tomada de 10 amperes, por sua vez, não pode receber um plug de 20, somente o de 10. O que acontece se você colocar um plug de 20 numa tomada de 10? Primeiro, você danifica a tomada. E segundo, que como esse equipamento pode consumir uma corrente maior que 10 amperes, vai danificar a tomada e possivelmente o equipamento também. Manual do usuário. É de suma importância a leitura do manual do usuário de qualquer equipamento. Uma breve leitura desse manual do usuário e observaremos quantas vezes, por uma simples falta de hábito de leitura, colocamos as nossas vidas e a nossa residência em risco. Então, falando sobre o manual do usuário,
Observemos que no item 1 ele fala sobre segurança, onde ele traz advertências que merece assim ser considerado já de início, né? Assim como qualquer outro aparelho, o aquecedor não pode ser utilizado por crianças ou com capacidades físicas sensoriais ou mentais reduzidas, ou sem experiência e conhecimento sobre o aparelho, sem a supervisão de alguém responsável. Portanto, deixe as crianças bem instruídas sobre como usar o aquecedor com segurança e também sobre os perigos do seu uso inapropriado. Veja, o próprio manual de usuário já está informando para a gente informar as crianças dos riscos que esses equipamentos apresentam. Aquecedores apresentam riscos de queimadura, choque elétrico e início de incêndio. Observe no item 1.2, quando ele fala de segurança elétrica, ele traz advertências, que é esse símbolo amarelo, ele traz notas, traz avisos, traz cuidados e traz duas informações que são consideradas importantes. Importante, o produto está com um plug para uma corrente elétrica nominal de 13 amperes, então deve ser conectado a uma tomada elétrica de não menos que 13 amperes. O que ele quer dizer com isso? Como a corrente foi programada para mais de 10 amperes, aquela tomada de 10 amperes não serve para esse tipo de equipamento. Por isso que ele vem com um plugzinho um pouco mais grosso, que é o plug de 20 amperes, e obviamente necessita de uma tomada de 20 amperes. Veja a nota, o cabo de alimentação com um plug de 2 pinos até 16 amperes está de acordo com o novo padrão NBR 14136. Essa NBR 14136 é o que rege as instalações de tomadas no nosso país. Depois ele fala do cuidado, o risco de choque elétrico, tocar em alguns dos componentes internos pode ocasionar ferimentos pessoais sérios ou morte. Não desmonte esse aparelho. Então aqui ele já está advertindo sobre os riscos, inclusive de morte. Então, se o seu aparelho parou de funcionar, se você não tem expertise para fazer um reparo nele, chame uma assistência técnica. Nunca desmonte o equipamento sem saber o que está fazendo. Por fim, nós temos o item 3, que é a instalação, onde também ele traz notas e traz o aviso e traz algumas imagens. Então vamos compreender bem o que está sendo falado aqui. Em nota ele está falando que é importante posicionar o aquecedor em local onde as crianças não possam ter acesso fácil ao aparelho. Pelos motivos que a gente já falou, né? Ele pode oferecer queimaduras e risco de choque elétrico se não souber aonde está colocando a mão. Depois ele fala, lembre-se de instalar o aquecedor em local de pouca circulação de pessoas, evitando assim que ocorra algum acidente. Isso vale para pet também, tá? Então, às vezes a gente tem lá o gatinho, o cachorrinho e deixa o aparelho muito próximo e acontece um acidente com o nosso petzinho. Então, todo cuidado é pouco. Pois ele traz um aviso que o aquecedor fica quente quando em uso. Para evitar queimaduras, não toque nas superfícies quentes, sempre pela alça para mover o aparelho. Então todo esse tipo de aquecedor, ele tem uma alça, uma abertura lateral ou frontal que você consegue encaixar os dedos e levantar ele sem se colocar sua mão em risco. Aí observamos que ele tem 3 fotos, né? A foto 3, que é o aparelho, a foto 5, que ele está falando da tomada, e a foto 6, onde ele coloca certo e errado, e o que ele considera errado, e aí é uma questão lá da tomada que a gente falou de 20 amperes, e a corrente do equipamento. Então ele está falando para que seja ligado esse equipamento numa tomada exclusiva, evitar de colocar os chamados T's e ligar outros aparelhos junto com o aquecedor. Isso aí pode dar algum problema. Depois nós temos as especificações técnicas, onde ele fala aqui o modelo. Então veja, a tensão, ele tem 2 modelos, um de 127 e um de 220. A frequência é a mesma, a potência sempre o 127 é menor, a potência máxima idem.
Esses aquecedores geralmente também eles funcionam como ventilador, né? Então ele tem 3 níveis de ventilação. Depois tem as dimensões do aparelho e o peso, que também é idêntico para os dois modelos. Por 7, ele traz a solução de problemas. Então, um exemplo, não liga para verificar se o aparelho está na tomada firmemente. A solução é recolocar o aparelho na tomada elétrica e mais algumas questões. Bom, espero ter contribuído de alguma forma. Meu muito obrigado.